estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos juntos para mais uma aula para falar sobre o incrível mundo da lógica proposicional com vocês. E bom, hoje já mostrei para vocês o que é proposição, já mostrei para vocês as regras, as normas, os princípios que regem a lógica proposicional e hoje a gente começa efetivamente a falar sobre proposição, certo? Só que até agora eu falei com vocês de proposição como se fosse uma coisa só. E na verdade até é. Só que existem tipos de proposições diferentes. E esses tipos de proposições diferentes, eles vão ter finalidades diferentes dentro da sua prova. Em especial numa prova de certo e errado, então, essa diferença dos tipos de proposições que nós temos é fundamental. E é o que eu começo mostrando aqui para vocês hoje, quais são esses dois tipos de proposições, como lidar e como cada um deles vai aparecer dentro da sua prova. Legal? Então, vendo na tela, vou começar com o nosso primeiro tipo de proposição, que é a proposição simples. E Pedrão, o que é uma proposição simples? Galera, aqui a gente tem um leve problema. Por quê? A definição de proposição simples ela é um pouco estranha a princípio. Então eu acho que mais fácil do que contar para vocês o que é uma proposição simples é eu mostrar o que vai ser essa proposição. Vai ser bem mais fácil de entender. Então, vou com um exemplo aqui. Eu venho e escrevo assim. O professor Pedro, no caso sou eu, tá? Às vezes o cara tá com dúvida, né? Terceira, quem que é esse cara, né? Sou eu. Professor Pedro é careca. Tá lá. O professor Pedro é careca. Isso, galera, é uma proposição simples. Agora, por que que isso é uma proposição simples? Três motivos. Primeiro, é que essa frase, ela não pode ser quebrada em outras proposições. Eu não consigo pegar essa frase e quebrar ela em proposições. Eu poderia até suprimir algumas partes. O professor é careca, Pedro é careca, mas repara que eu não estou criando novas frases em cima disso. Eu estou quebrando, eu estou tirando partes dela, eu estou alterando a frase. Então eu não consigo pegar um pedaço disso para transformar uma nova frase. Além disso, outros dois motivos, ela traz para a gente uma única informação. Professor Pedro é careca. E por fim, e mais importante, o julgamento dessa proposição depende única e exclusivamente da situação apresentada por ela. Pedrão, como assim? De novo, não pode ser quebrado em outras proposições, traz para a gente uma única informação e o julgamento dela depende única e exclusivamente do conhecimento da situação apresentada por ela. E eu vou explicar esse último tópico. Galera, eu sou o professor Pedro, já falei para vocês. Se eu pedisse para vocês classificarem essa frase, determinar o valor lógico dessa proposição, verdadeiro ou falso, o que você me diria que é o valor dessa frase? Verdadeiro, concorda? Acho que todos aqui temos condição de percepção e ver que aqui não rola nada, certo? Então sim, essa frase é verdadeira. Vamos concordar que seria um baita plot twist se eu tivesse desde a primeira aula com aquelas toucas que finge careca, mas na verdade não, e mal cabelinho ia ser da hora, mas não, eu sou careca. Verdadeiro. Repara que para você julgar essa frase, você precisou só me conhecer. Acabou. Você me conhece, sabe que eu sou careca, você tem conhecimento sobre a situação, isso já sozinho já foi o suficiente para você definir o valor lógico dela. Pedrão, mas não vai ser sempre assim? Não. A gente já vai chegar lá, tá certo? Gente, veio um bocejo, meninos. E agora bateu um bocejo aqui, certo? E nem é tarde, 8 horas da noite. Que vergonha, certo? Bateu, veio relaxamento naquele negócio. É a vida. Mas vamos lá. Vou te dar um segundo exemplo de proposição simples, só para a gente não ficar com um único e com um valor de verdade garantido na cabeça. Então, vamos para um segundo exemplo, sei lá, vou vir aqui e falar Obama é o presidente dos Estados Unidos da América.
E galera, concordo, a prova de vocês não é uma prova de geopolítica, essa aula é de lógica, não precisa de conhecimentos gerais, mas eu acho que todo mundo está ligado que Obama não é mais o presidente dos Estados Unidos já faz algum tempo, certo? Então a frase Obama é o presidente dos Estados Unidos, ela é falsa. E de novo, para você determinar o valor lógico dessa frase, precisou saber única e exclusivamente de informação da situação. Você precisou saber quem era o presidente dos Estados Unidos, saber que ele não é o Obama, e isso já foi o suficiente para você julgar essa frase. Tá claro até aqui? Dúvidas? Crises? Beleza. Agora, o que é o mais importante disso tudo? Na prova de vocês, cara, na prova de vocês, o examinador pode perguntar se eu sou careca? Não. Na prova de vocês, o examinador pode perguntar se o Obama é o presidente dos Estados Unidos? Não. Pelo menos não em lógica. Só se fosse uma prova interdisciplinar, o que não é o caso. Mas dentro de lógica, não. Isso seria uma questão de geopolítica, geografia, atualidades, conhecimentos gerais, qualquer coisa. Mas não lógica. E falar isso para vocês é importante. Por quê? Muita gente, aqui a grande dificuldade desses cursos é que a gente trabalha com a galera que já domina a lógica, a galera que está chegando agora, né? Então tem que ter um discurso que abrace todo mundo, como eu falei lá na primeira aula. Estamos todo mundo entrando junto nessa escada e eu prometo que no final do curso a gente vai estar nível de gabaritar, ponto. Mas enfim, tem muita gente que acha que na prova de lógica qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Ele acha que ele vai chegar no dia da prova, vai estar escrito assim na prova, está chovendo lá fora. Ele olha para a janela, tá chovendo, verdadeiro. Daqui a pouco parou de chover, apaga, falso. Pedro, sair da sala, voltou a chover, se mata. E galera, não é isso, tá? Entenda uma coisa importante que vocês sabem em todas as matérias, mas quando chega em lógica vocês esquecem. A prova de vocês tem um conteúdo programático definido, certo? Quando você olha lá o editalzinho, tem um conteúdo programático, e esse conteúdo programático ele vai citar todos os tópicos, todos os temas que podem ser cobrados na prova de vocês. E a prova de lógica, como todas as outras, ela tem isso. E na sua prova só pode ser cobrado temas de raciocínio lógico que estejam presentes no conteúdo programático do edital. E por que eu estou falando isso? Porque o examinador, presta atenção, como da natureza da proposição simples, o valor lógico dela depende só do conhecimento da situação apresentada por ela, o que acontece é que, salvo frases que falem de lógica, o examinador não pode pedir para você julgar uma proposição simples, porque ele precisaria criar uma proposição simples que faz parte dos temas do conteúdo programático. Só que aí a pergunta da questão não é o julgamento da proposição, mas o que está ali. Então, na prática, o que vai acontecer? Na sua prova, a proposição simples, normalmente, vai ser a informação dada, certo? O examinador vai te dar as proposições simples e o valor lógico delas, informação dada no enunciado. E você vai ter que usar essa informação para responder a questão. Então, de novo, na sua prova, a proposição simples vai ser a informação dada. O examinador, dentro do enunciado ou num texto anterior a ele, ele vai dizer o valor lógico das proposições que você tem ali e você vai usar isso para resolver a questão. Então ele falaria, considerando que o professor Pedro é careca é uma proposição verdadeira e Obama é o presidente dos Estados Unidos é uma proposição falsa. Resolva a questão. Ele vai te dar essa informação. Tá claro até aqui? Dúvidas? Crises? E aí, só para deixar completinha essa lousa, mas hoje mais por curiosidade, a proposição simples, ela pode ser chamada também de proposição atômica, tá? Esse nome para concurso meio que caiu em desuso. Se você pegasse prova de 12 anos atrás, carreiras policiais, federal, civil e militar, você encontrava até que bastante, mas hoje já não é mais comum. Mas se você estiver vendo uma questão mais antiga, um material mais antigo, e se deparar com o conceito de proposição atômica, é a proposição simples. E atômica vem de átomo, que significa indivisível, já que essa proposição não pode ser dividida em outras proposições. Agora, se a proposição simples na sua prova é a informação dada, eu preciso de um outro tipo de proposição que vai ser a informação perguntada, concorda?
E este é nosso próximo tipo de frase. E diga-se de passagem, a grande estrela, não só da aula de hoje, mas de todo o nosso curso, que é a danada da proposição composta. E galera, essa aqui é a estrela do nosso curso. 80% da sua prova vai se tratar de proposição composta, 80% do nosso curso, consequentemente, vai se tratar de proposição composta. Legal? E Pedrão, o que é a proposição composta? Vamos lá. A proposição composta, ela vai nascer da junção de proposições simples, certo? A proposição composta, ela nasce da junção de proposições simples. Inclusive, opa, botei uma régua aqui à toa. Lembra que eu acabei de falar que a proposição simples, ela também poderia ser chamada de atômica? A proposição composta, ela também pode ser chamada de molecular. Por quê? Porque molécula é o conjunto de átomos, o conjunto de partes indivisíveis forma uma molécula. Tá, Pedro, mas como que eu construo essa proposição composta? Como que eu faço a junção dessas proposições simples? Meio que tipo, o professor Obama é careca e... Não. Para você fazer a junção de proposições simples, você vai precisar de um elemento que faça justamente essa junção. E o nome desse elemento é conectivo lógico, certo? Eu tenho vários possíveis conectivos lógicos e cada conectivo lógico vai gerar uma frase diferente para a gente. Mas aqui, só para trazer um exemplo para vocês verem, eu vou utilizar o conectivo OU. E aí repara que a partir do momento que eu coloco o OU no meio dessa frase, eu deixo de ter duas proposições simples isoladas e independentes e eu passo a ter uma única proposição, que é a composta. Então repara. Inicialmente eu tinha o professor Pedro é careca, que era uma proposição simples, isolada, independente e, inclusive, verdadeira. Eu tinha Obama é o presidente dos Estados Unidos, uma proposição simples também, isolada e independente e, no caso, falso. A partir do momento em que eu venho aqui e coloco o ou, eu deixo de ter duas proposições simples, isoladas e independentes e eu passo a ter agora uma única proposição, a composta. Não. Opa. Pra cá. A partir do momento que eu jogo o conectivo ou, eu deixo de ter duas proposições separadas e eu passo a ter uma única proposição. Essa que é a nossa proposição composta. Agora, uma coisa importante da gente entender é que a proposição composta ela também é uma proposição. Tá, e daí, Pedrão? E daí que lembra da definição de proposição. Proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Essa frase ela foi criada unindo por uma primeira proposição verdadeira e uma segunda falsa. Mas, como eu disse, ela em si, a composta, também é uma proposição. E por ser uma proposição, ela também vai ter um valor lógico final só dela. E este valor lógico final, ele vai depender sim das proposições que foram unidas. Cara, tá fora aí para vocês. Agora sim, esse valor lógico final, ele vai depender sim das proposições que foram unidas, mas vai depender principalmente do conectivo. Conectivos diferentes podem gerar valores lógicos diferentes. E você olhar para uma proposição composta e determinar o valor lógico final dela vai ser a nossa primeira grande tarefa e a mais recorrente de todo o nosso curso. E, inclusive, se você já estudou lógica alguma vez na sua vida, você sabe exatamente para onde tudo isso vai caminhar. Porque não tem como avançar nessa aula sem trabalhar com vocês um conceito muito importante na lógica, que é o conceito de tabela verdade. Só que é justamente neste momento que entra o velho truque do show business, sempre deixa aquele gostinho de quero mais. Mostrar para vocês o que é a tabela verdade, como utilizar e como tudo isso tem a ver com uma proposição, não vai ser agora, só no próximo bloco. Então, senhoras e senhores, por hora vou ficando por aqui.
Um beijo enorme, até uma próxima e tchau.